Vamos falar um pouquinho, né, de educação. Não só esse canal a gente não vai dar só aula, mas também falar da educação, da situação do professor categoria O, etc, né? O governador deu uma entrevista dia 2 para o Card, né, jornalista da Rede Globo de televisão. Rede Globo de televisão, essa que, a partir do momento que o Tarcísio assumiu o governo do estado, finalmente eles passaram a denunciar a situação do categoria O, que se perdura aí desde 2009, né? Quando o então senador José Serra foi governador, ele inventou uma categoria de contrato absolutamente ilegal. É o TJ que diz que é ilegal, não sou eu que estou dizendo que é ilegal, mas o TJ já se pronunciou a respeito dizendo que é ilegal. Mas não precisa ser o TJ para perceber que um trabalhador que não tem FGTS e que não tem acesso à saúde está completamente fora dos seus direitos trabalhistas. Qualquer repositor no supermercado tem esse direito. Um professor contratado categoria O não tem esse direito. Sem falar que a Constituição deixa bem claro que não se pode contratar professor se não for mediante concurso público, né? Ou seja, tudo errado. Bom, então vamos aí dar aí ao governador o fato de ele estar chegando agora, de ele ter sido eleito por um outro partido, que provavelmente deve ter uma outra política. Mas o governador, nessa fala, quando ele é indagado sobre os erros na educação, né, do atual secretário da Educação, sobre os problemas com os slides, etc e tal, ele defende o secretário dizendo que ele foi muito bem em outro estado, que o estado atingiu, subiu, né, no IDEB, graças a esse secretário, que não é de São Paulo também. Aí ele disse que criou montou um conselho, né, para ajudar ele, que ele tem a Fundação Lerman, o Instituto Ayrton Senna, todos pela educação, que ele está ouvindo para ajudar na educação. Muito bem. Eu sou professora, né, de escola pública, eu estou nas trincheiras da educação, né? Ou seja, eu dou aula em escola da periferia. Claro que você vai falar assim, mas você é só uma professora, professora. Eu tenho doutorado, mestrado e não sei o que mais lá, e eu faço parte do instituto não sei da onde. Portanto, só eu posso dizer ao governador e ao secretário o que deve ser feito na educação, só que não, né? Quem deve ser chamado, e nunca é, para falar sobre educação é o professor que está nas trincheiras, é aquele que está trabalhando nas escolas da periferia. Ele tem que ser ouvido para saber se as políticas que vêm do reino dos céus, né? Porque esses institutos estão completamente desplugados da realidade. Eu sei disso porque eu sou professora, eu estou no meu dia a dia aqui nas trincheiras, né? E qual é o maior problema da educação, não só em São Paulo, mas no Brasil? Né? É uma questão, inclusive, que passa por um entendimento ideológico. Né? Vamos lá. PEI, Escola de Ensino Integral. Lindo na teoria. Na teoria, no papel, é maravilhoso, né? A gente sabe que o Brizola já tentou isso. O Haddad, quando ministro da Educação, colocou lá na Lei de Diretrizes e Bases. Todos os esforços devem ser feitos para que todas as escolas virem PEI. O que é PEI para um garoto que mora na periferia? É uma escola qualquer, que foi transformada em escola integral, onde ele vai ter que ficar mais tempo na escola sem ter o espaço físico para isso, tá? Detalhe, com matérias inventadas, né? Eletivas, projeto de vidas, clube juvenil, tudo isso, gente, é encheção de linguiça para manter um aluno preso numa estrutura que não tem condições de manter aquele aluno lá. Porque o PEI, na teoria, seria um lugar tipo o céu. A Marta, quando foi prefeita de São Paulo, ela construiu escolas realmente com muita estrutura para manter um determinado público ali por algumas horas. Né? Então, por exemplo, suponhamos que nós tivéssemos em todas as escolas hoje de São Paulo espaço para jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei, nadar. Né? Então, o aluno ele ficaria 7 horas na escola, mas ele ia ter a hora para jantar, para tomar café e lazer, né? Para praticar esportes, etc. E tal. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Fora isso, nós temos um outro agravante que foge, né, completamente do escopo do Instituto Ayrton Senna, dos Todos pela Educação, etc e tal. Que é o fato de que a nossa educação está indo de mal a pior porque não é chamada a responsabilidade do aluno. É muito fácil, gente. É a coisa mais fácil do mundo jogar toda a culpa da educação sobre os ombros do professor. Para quem não sabe, o professor no PEI foi transformado em peão. A maioria dos professores que estão no PEI hoje estão em condições precárias de trabalho, sem fundo de garantia, sem assistência à saúde e pior,
Pior, recolhendo INSS sem ter direito a ficar segurado na caixa caso ele sofra um acidente de trabalho ou tenha um câncer de mama, como foi apresentado no próprio SPTV. Essa é a situação da maioria dos professores que estão trabalhando em PEI hoje. Nós temos mais um agravante. Nós temos no PEI, é verdade, foi colocado televisão, foi colocado... Tem televisão? Tem tablet? Tem computador? Tem internet? Tem sim. O problema é que o aluno não está nem um pouquinho interessado em nada disso. Pelo contrário, toda vez que você chama o aluno para fazer uma prova, para fazer isso, ele inventa que não sabe, eu não sei minha senha, eu não tenho isso, eu não tenho... porque ele não quer fazer. E por que ele não quer fazer? Porque ele não é obrigado. Né? Não é chamada a responsabilidade do aluno nem da família. A educação no Brasil, ela só vai evoluir quando for chamada a responsabilidade. O aluno é a família. Então, em primeiro lugar, a família que vai se comprometer a fazer com que o aluno aprenda. Porque o professor não pode fazer mágica. Não há mecanismo hoje dentro de uma escola pública para se fazer cumprir as regras da escola pública. Então, vou citar um exemplo aqui. O aluno hoje, ele sequer pode ser afastado da escola. Hoje, segundo a vice-direção me passou, no caso os COIs, que agora mudou de novo, voltou a ser vice-direção, outra coisa muito legal, essa sopa de letrinhas, né, que vem junto com esse pessoal que não tem o que fazer e para justificar a sua existência, fica inventando novos planos de aula, novos tipos de coisa, sopinha de letrinha, então agora não é mais... vice-diretor, agora é COI. Aí voltou a ser vice-diretor. Essa sopa de letrinhas, elas não ajudam em nada a educação, o aluno e o professor. Né? Não ajudam em nada. Tá, gente? Não soma absolutamente nada. O que é preciso é deixar claro para a família que ela também tem responsabilidade sobre a educação do seu filho. Que ela tem que chegar, quando o filho chegou em casa, olha, o que você aprendeu hoje? Vamos olhar o caderno, vamos à reunião dos pais e mestres. Né? Normalmente, quem comparece na reunião de pais e mestres é somente aqueles pais que têm a preocupação com a educação do filho. E hoje, na rede pública, gente, acredite, a maioria absoluta de bolivianos. Tá? Os bolivianos têm uma preocupação absurda com os filhos deles e comparecem nas reuniões. Por quê? Porque eles vivem, a maioria, de trabalho escravo. Querem que os filhos sejam alguém na vida. Estão imigrando para tentar uma vida melhor. O brasileiro, ele rasga o caderno, ele faz bolinha de papel, ele joga, ele xinga o professor e ainda fala assim, não toque em mim. Por quê? Porque ele está cheio de direitos. O ECA não permite que um policial aborde um aluno em volta de uma escola. Consequentemente, a escola virou santuário para maconheiro. O aluno brasileiro hoje ele vai para a escola para fumar maconha, para namorar, para transar. E não há mecanismos na escola de conter os maus alunos. Quem é professor sabe que um mau aluno dentro de uma sala, ele torna inviável qualquer aula. Às vezes a retirada de um aluno muda todo o contexto de uma sala de aula. Quem é professor sabe disso. Mas quem é do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Lemer, desse bando de burocratas, não sabem disso, não é professor. Não está lecionando. Sabe o que é dar aula na periferia? Sabe o que você dá aula com o aluno dizendo, olha, professora, lá na comunidade, qualquer coisinha a gente chama os irmãos para resolver. Não sabe. Então, governador Tarcísio, faça o favor, chame um professor da periferia, um professor que está na trincheira para o seu conselho. Com certeza, eu e qualquer professor que está no dia a dia na educação pública saberá dizer para você o que é melhor para a educação do que qualquer burocrata desse aí, tá bom? Esse é o meu desabafo como professora.